Olá, meus amigos, tudo bem, meus amores? Então, hoje nós tivemos uma tarde bastante agitada e uma manhã também, não é? De manhã o pronunciamento do ex-ministro da Justiça e à tarde o pronunciamento do presidente da República, abalando aí algumas estruturas e finalmente no final do dia, como consequência, abalando ainda mais a economia, né? Nós vimos o dólar bater mais um recorde, 5,6, algo assim. Então, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, hoje, o lema é: nada é tão ruim que não possa piorar. Não no nosso caso, porque nós vamos em busca desse aprendizado do direito, que é a nossa missão. Veja, eu caminho com vocês a respeito ainda do tema do casamento e então terminamos as causas impeditivas do casamento e passamos imediatamente ao estudo das causas suspensivas. E aí nós vamos terminar essa jornada atinente à parte dos planos referente à validade no casamento. Quando eu falo então a respeito das causas suspensivas, nós vamos direto lembrar o artigo 1523 do Código Civil. Por que lembramos o artigo 1523 do Código Civil? Porque o artigo 1523 do Código Civil, ele vai dizer não devem, e não devem é diferente de não podem, né? O não devem, e eu já falei isso para vocês, deixa claro que é um aconselhamento, estabelece uma faculdade. Você não deve fazer isto, você não está impedido de fazer, você não deve fazer, porque se você o fizer, terá que fazê-lo sob algumas condições. Se não fizer sob essas condições, entender-se-á o casamento realizado como um casamento irregular, né? Portanto, quando eu falo de uma causa suspensiva, eu não estou falando de uma regra proibitiva. Diferentemente da causa impeditiva ou das causas impeditivas, afasta-se, no caso das causas suspensivas, o interesse público, não é? Por isso, ele não será reputado inválido o casamento realizado sob as causas suspensivas, né? Ele será válido, ele não será nem nulo e nem anulável, ele será genericamente eficaz. A única consequência que acontecerá, não é? É que, uma vez realizado o casamento, com uma condição que é a imposição de um determinado regime de casamento, este casamento se realiza, mesmo diante desta causa impeditiva, e este casamento não será nulo e nem anulável, e ele será genericamente eficaz, porque observou-se uma determinada condição para a sua realização, que era casar-se no regime da separação obrigatória de bens, afastando a vontade das partes em proteção de determinadas pessoas. Se assim
é realizado com a observância desta condição, que é a separação obrigatória. Então, nós entendemos que este casamento, portanto, se realizou de forma regular, né? Muito bem. As causas suspensivas, diferentemente dos impedimentos, não são, veja, isto é muito importante. Isto é muito importante. As causas suspensivas, diferente dos impedimentos, não são aplicáveis à união estável. Onde está isto? Está no artigo 1723, parágrafo 2º do Código Civil. Vamos fazer, não é? Uma observação, uma chamadinha aí para vocês. Isto cai. Isto é motivo de questionamento, não é? A respeito desta importante diferenciação. Por quê? Porque o casamento e a união estável, quando se fala de impedimentos, se assemelha completamente. Todavia, quando se fala de causa suspensiva e união estável, nós já temos aí uma diferenciação, né? Inexistindo imposição, portanto, de regime de separação legal na família que se estabelece pelo regime convivencional, ou seja, para a família formada na união estável, que resta submetida, portanto, ao regime da comunhão parcial de bens, salvo se as partes realizarem, não é, uma escritura estabelecendo o contrário. Entenderam? Por quê? Porque na união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, caso as partes não tenham escolhido um outro regime, que será, portanto, uma exceção. Exemplifico. Se uma pessoa vai morar com uma outra pessoa e eles, portanto, em razão desta união perene ou desta união cujo objetivo é constituir uma família, não é? E isto vai se prolongando pelo tempo e se realiza sem que estas pessoas tenham declarado esta união em papel, o regime que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens, mesmo com a existência, não é? Ou mesmo com a presença de uma causa suspensiva. De modo que as causas suspensivas são de diferente aplicação para o regime da união estável, né? Tudo bem, meus amores, né? Já estamos em quase 10 minutos e eu tenho sentido que os vídeos, quando eu vou colocar, eles demoram muito para passar. Então, eu vou dar uma paradinha e já volto com vocês. Observe que eu estou aqui com a camiseta do meu grupo dos amigos dos animais, fazendo uma propagandazinha, tá? Meu grupinho aí de proteção dos animaizinhos domésticos. Só para lembrar. Já volto.